Então, gente, vamos lá, vamos para a regra de 3. Então, na regra de 3, o que é que acontece? A regra de 3 relaciona duas ou mais grandezas diferentes através de uma proporcionalidade entre elas. Essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A regra de 3 está dividida em duas partes. A simples, quando eu tenho uma relação entre duas grandezas, e a composta, quando eu tenho a relação de 3 ou mais grandezas. Beleza? Então vamos lá ver um exemplo da regra de 3 simples. Ele diz: se um veículo percorre 250 km em 4 horas, com a mesma velocidade, em 10 horas ele percorrerá quantos quilômetros? Então vamos lá. Então eu tenho duas grandezas aí sendo relacionadas, a distância e as horas. Então qual é a relação que eu tenho? 250 km em 4 horas. Mantendo a velocidade, em 10 horas eu vou percorrer quantos quilômetros? X. O grande problema aqui é a gente verificar se as grandezas elas são direta ou inversamente proporcionais. O que é que significa isso, professor? Diretamente proporcional significa que quando você aumenta uma grandeza, a outra aumenta de forma proporcional. Inversamente proporcional, quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui. Certo? Vamos lá entender. Então, a distância e a hora. Então, a pergunta é o seguinte: se em 4 horas eu fiz 250 quilômetros rodados, se eu rodar mais horas, ou seja, eu vou rodar agora 10 horas, eu vou fazer isso mais ou menos quilômetros rodados? Obviamente que quanto mais eu rodo, mais eu percorro uma distância. Então, quando aumenta a hora, a distância também aumenta de forma proporcional. Então, para indicar que essas duas grandezas elas são proporcionais, nós utilizamos uma seta. Essa seta é a indicação que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Nesse caso, as duas setas poderiam estar para cima ou as duas setas poderiam estar para baixo. Não está dizendo, ela não serve para dizer que está tendo aumento ou diminuição. Ela está aí apenas para lhe dizer que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Beleza? Então aí, o que é que eu faço? Vou montar uma proporção. 250 para x igual a 4 sobre 10. E aí agora eu resolvo a proporção. Produto dos meios pelos extremos, vou ficar com 4x igual a 250 vezes 10. 4x vai ser igual a 2.500. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 2.500 dividido por 4, x vai ser igual a 625. Resposta, letra A. Beleza? Vamos ver aqui um próximo exemplo, só que agora de regra de 3 composta. Ele diz: 8 operários trabalhando 8 horas por dia montam 16 veículos em 12 dias. O número de dias necessários para que 15 operários trabalhando 8 horas por dia montem 50 veículos. Então, a primeira coisa é a gente verificar quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas no problema. Então, quais são as grandezas que eu tenho? Operários, horas, veículos e dias. Então, essas são as 4 grandezas que eu tenho. E aí, vamos listar os elementos que foi dado no problema. 8 operários trabalhando 8 horas por dia montam 16 veículos em 12 dias. 15 operários trabalhando 8 horas por dia montam 5 veículos. Ele quer saber os dias, então ele quer saber o x. O que é que eu preciso fazer agora na regra de 3 composta? Eu preciso verificar qual as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Como é que eu faço essa análise? Essa análise tem que ser feita de 2 em 2, ou seja, o par. Então, quando você estiver analisando duas grandezas, as outras duas você tampa e esquece que ela existe. Como assim? Aqui. A primeira, antes de eu fazer essa análise, acabei esquecendo. Antes de eu verificar a análise, eu verifico aí, ó, nas duas relações que eu tenho, em cima e embaixo, tem números iguais? Se tiver números iguais com uma hora, eu posso cancelar. Eu cancelo logo aqui. Ah, se eu esquecesse de cancelar aqui, tem algum problema? Não. Quando você chegasse na conta, você ia acabar cancelando de qualquer maneira. Mas a gente montou esse esquemazinho. Verificou que está igual os números, você já pode cancelar. Tranquilo? Então vamos lá verificar o que é direto e o que é inversamente proporcional. Então vamos tampar aqui operários.
vamos relacionar apenas veículos em dias. Ele diz que ele, em 12 dias, monta 16 veículos. Se 16 veículos é feito em 12 dias, 50, para eu fazer 50 veículos, eu vou precisar de mais ou de menos dias? Obviamente que eu vou precisar de mais dias. Então, quando eu aumentei a quantidade de veículos, eu também aumento o número de dias. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, já analisamos os veículos, então agora esquecemos aqui o veículo e vamos para os operários. Então, 8 operários trabalhando 12 dias faz uma quantidade de veículos que a gente não sabe. Então, 8 operários trabalhando 12 dias faz uma quantidade X de veículos. 15 operários para fazer essa mesma quantidade de veículos. Eles vão fazer isso mais ou em menos dias. Então, vou repetir. 8 operários faz uma quantidade X de veículos em 12 dias. Para fazer essa mesma quantidade de veículos agora, eu vou ter 15 operários. Ou seja, eu vou aumentar o número de operários. Logicamente que eu vou diminuir o número de dias. Então, significa que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. E aí, repare que eu coloco a setinha no sentido contrário, indicando que essa grandeza é inversamente proporcional. Lembrando que a gente sempre vai comparar com a grandeza que possui a variável. A gente vai sempre verificar as outras grandezas em relação à grandeza que possui a variável. Ela é direta ou inversamente proporcional. Tranquilo? Então vamos lá. Montando, já fiz a análise, vamos montar a nossa conta, a nossa proporção. A grandeza que tem a variável sempre fica na frente, 12 sobre x, vai ser igual a 16 sobre 50, que é a que é diretamente proporcional. E quando for inversamente proporcional, o que é que acontece? Ao invés de ficar aqui 8 sobre 15, vai ficar o quê? 15 sobre 8. Então, toda vez que a grandeza for inversamente proporcional, a gente inverte a nossa razão, ficando 15 sobre 8. E aí, nesse momento, você tem duas opções. Ou você pode fazer a multiplicação direta, o que vai acarretar um número muito grande, ou nós iremos simplificar. Então, aqui eu já posso simplificar o 16 com 8, que vai dar 2 em cima e 1 embaixo. Divido em cima e embaixo por 8. Então, 16 dividido por 8 dá 2, 8 dividido por 8 dá 1. Posso simplificar o 50 com 15. Dividindo em cima e embaixo por quanto? Por 5. 5 dividido por 15, ou 15 dividido por 5 dá 3, 50 dividido por 5 dá 10. Então, como é que eu fiquei? Eu fiquei com 2 sobre 10 igual a 3 sobre 1. Faz a multiplicação agora. 2 vezes 3, 6. Ou não, sim, posso simplificar, realmente. Então, poderia multiplicar, mas aqui eu vou simplificar. O 2 por 10. Então, vai sobrar 1 sobre 5. O objetivo é deixar sempre a menor conta possível. Agora, eu posso efetuar a multiplicação. 1 vezes 3, 5 vezes 1. Faz a multiplicação. 3 vezes x vai ser igual a 12 vezes 5. 3x igual a 60. X igual a 60 dividido por 3. X igual a 20. Resposta letra B. Então, essa questão da simplificação é para facilitar minha conta no final. Beleza? Vamos aqui a ver outra questão. Ele diz aí, uma tinturaria paga uma quantia de R$ 75,00 pelo consumo de energia elétrica durante 6 dias de um ferro elétrico que funciona 5 horas por dia. A despesa que esse ferro elétrico dará mensalmente se funcionar 8 horas por dia. Então, quais são as grandezas que eu tenho? O valor e o número de dias. E o valor de horas. Então, R$ 75,00 ele paga funcionando 6 dias a 5 horas por dia. Ele está dizendo que a despesa que esse ferro dará mensalmente, então a despesa que ele quer saber é X, que ele dará mensalmente, ou seja, em 30 dias, funcionando 9 horas por dia. O que é que eu preciso fazer agora? Verificar se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Então, para isso, a gente vai fechar a horas aqui e analisar valor e dias. Então, eu sei que em 6 dias eu gastei R$ 75,00 na energia elétrica. Se em 6 dias eu gastei R$ 75,00, em 30 dias eu vou gastar mais ou menos. Obviamente que quanto mais dias eu usar o ferro elétrico,
mais dinheiro eu vou gastar. Então, com o aumento do dias, eu aumento também o valor. Então, as grandezas, elas são diretamente proporcionais. Beleza? Vamos agora esconder os dias e analisar valor e horas. Ele diz que um ferro elétrico funcionando 5 horas por dia, ele paga R$ 75. Se ele funcionar 9 horas por dia, ele vai pagar mais ou menos. Obviamente que ele vai funcionar mais horas por dia, a gente vai pagar mais também. Então, com o aumento da hora, o valor do bem aumentou. Significa que elas são diretamente proporcionais. Feito isso, vamos para a conta, né? Então, vai ficar 75 sobre x igual a 6 sobre 30 vezes 5 sobre 9. Vamos simplificar o máximo que puder ser feito. Então, vou simplificar aqui 6 vezes 5 dá 30. Eu já corto com 30 de baixo. Repare que essas simplificações que eu estou fazendo, eu só posso fazer porque existe uma multiplicação. Se não tivesse essa multiplicação, não poderia fazer essa simplificação. Então, já posso cortar aí, ó, 6 vezes 5 eu sei que vai dar 30, eu corto com 30 de baixo. Então, vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 sobre 1 e do outro lado vai sobrar 1 sobre 9. 1 sobre 1 é 1, eu não preciso me preocupar, né? Então, aqui eu vou ficar com 1 sobre 9, produto dos meios pelos extremos, 1 vezes x igual a 75 sobre 9. Então, eu fico com x igual a 675, resposta letra C. Beleza? Vamos aqui para mais uma questão de regra de 3. Então, aqui, uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas diárias, arrecadando 120 quilos de alimentos por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadado ao final do prazo estipulado. Isso é extremamente importante. Beleza? Vamos lá verificar o que a gente vai fazer. Primeiro, as grandezas: alunos, dias, horas e alimentos. Ele diz aí, 20 alunos, trabalhando 10 dias, durante 3 horas por dia, arrecada 120 quilos de alimento. Ele diz que vai se somar ao grupo mais 30 alunos, não é isso? Ele diz aqui, vamos voltar rapidinho, ele diz aqui, ó, soma-se ao grupo mais 30 novos alunos. Então, significa o quê? Que eu vou colocar 30? Não. Ele diz que os 20 vai permanecer e vai chegar mais 30 alunos, formando 50. Ele diz que isso vai ficar até o término da campanha. Inicialmente, ele diz que a campanha é de 30 dias. Então, se ele já fez 10 dias com 20 alunos, obviamente ele vai fazer 20 dias com uns 50. Trabalhando 4 horas por dia, ele quer saber a quantidade de alimentos que vai ser arrecadado no final dos 30 dias, no final do prazo estipulado. E aí agora vamos fazer as nossas análises, né? Tampamos alunos e dias, vamos comparar horas e alimentos. Em 3 horas eu arrecado 120 quilos de alimento. Se eu aumento isso para 4 horas, eu vou arrecadar mais ou menos alimento? Obviamente que eu vou arrecadar mais. Aumentei a quantidade de horas, aumenta a quantidade de alimentos arrecadados. Tá? Essas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos esquecer a hora e analisar agora dias e alimento. Se em 10 dias eu arrecado 120 quilos de alimento, em 20 dias eu vou arrecadar mais ou menos? Obviamente que eu vou arrecadar mais dias. Mais dias arrecadando, eu vou arrecadar mais alimentos. Então aqui, elas também são diretamente proporcionais. Vamos verificar agora com os alunos. Então aqui eu tenho 20 alunos. Se 20 alunos arrecadam 120 quilos de alimento, se eu aumento essa quantitativa para 50 alunos, obviamente que eu vou arrecadar também mais alimento. Então significa que tudo aqui é diretamente proporcional. E bom, vamos lá para a nossa multiplicação. 120 sobre x igual a 20 sobre 50 vezes 10 sobre 20 vezes 3 sobre 4. Vamos cortando logo aqui o 20. O 20 que está em cima com o 20 que está embaixo, eu cancelo. O 0 eu vou cortar, o de cima com o de baixo. Então aqui eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 1 sobre 5, 1 sobre 1 e 3 sobre 4. Faz a multiplicação. E aí agora, produto dos meios pelos extremos, eu fico com 3x
igual a 120 vezes 20. 3x vai dar igual a 2.400, x vai ser igual a 2.400 dividido por 3. X vai dar igual a 800. O detalhe é que esse 800 tem uma alternativa com esse valor 800, mas essa não é a resposta. Por quê? Porque esse 800 é equivalente ao quê? Ao que foi gasto em 20 dias. Isso que a gente está encontrando é o valor arrecadado em 20 dias. Ele quer saber ao prazo de 30 dias quanto é que foi arrecadado. Ou seja, eu tenho que somar o que eu arrecadei em 20 dias com o que eu arrecadei nos 10 primeiros dias. 800 mais 120, resposta letra A, 920. Repare que essa questão ela tinha uma pegadinha, visto que esse valor de 800 estava nas alternativas como uma das respostas. Beleza? Então, aqui, mais uma questão de regra de 3. Agora, a simples. Ele diz aí, uma mãe recorreu a uma bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas de remédio ao seu filho a cada 8 horas, então qual vai ser a massa corporal dele? Simples aqui, né? Ele está relacionando 5 gotas com 2 quilos, a gente vai relacionar 30 gotas com X. Gotas e peso, 5 gotas, 2 quilos, 30 gotas, X. Quando aumenta o número de gotas é porque aumenta o meu peso, então significa que elas são diretamente proporcionais. 5 sobre 30 igual a 2 sobre X, faz produto dos meios pelos extremos, então eu vou ficar com 5 vezes X igual a 2 vezes 30. 5x igual a 60, X vai ser igual a 60 dividido por 5, X é igual a 12 quilos. Beleza? Então assim a gente fica com nossa revisão de regra de 3, razão e proporção. Forte abraço e até a próxima aula.